Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Pri, fundadora e diretora do Lab. Eu vim aqui falar para vocês que a gente está entrando numa nova jornada aqui no nosso podcast. Eu vou entrevistar mulheres de diferentes nichos e mercados, que são autônomas ou empreendedoras, empresárias, para a gente entender como é a rotina, como que foi o começo, como está sendo a jornada, conseguir aprender um pouquinho e ter muitas referências para a gente. Então eu convido vocês a escutarem o nosso podcast, participarem dos nossos encontros de networking em Porto Alegre, ou das nossas rodas de conversa online, e também conversarem com a gente lá nas nossas redes sociais, que é @olabdenegócios. Tchau! Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um episódio aqui numa entrevista hoje com a Débora, que é psicóloga, especialista em psicologia clínica, formação internacional em análise em andamento, tem formação em facilitação de grupos e biodança. Cara, isso aqui é um troço completamente fora da curva, tá? Atua há mais de 12 anos, passando pelas políticas públicas de desenvolvimento social e nos últimos anos tem se dedicado para a clínica. Qual é essa questão aí dos grupos da biodança com a psicologia, Débora? Só para corrigir, que eu acho que eu te mandei, acho que com algum erro, é a formação internacional em análise bioenergética. É que tu botou em andamento, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas então, e essa questão dos grupos de biodança aí, que tem a ver com a psicologia? Por que biodança? Pois é, a biodança ela não é uma área da psicologia, mas no meu caminho foi algo que fez muito sentido e eu acho que na verdade foi até o que me salvou dentro da psicologia. Quando eu terminei a minha graduação, eu fiquei um pouco perdida, não sentia ainda esse chamado para a clínica, estava ali um pouco perdida, e eu comecei a fazer uma formação em biodança, e foi lá que eu me encantei com os trabalhos de grupo, né, como participante de grupo de biodança, foi muito importante na minha formação pessoal, foi bem importante na minha vida, o quanto que eu me desenvolvi, e eu quis estudar um pouco mais sobre isso, e fiz uma formação que foi até bem longa, foram 4 anos, foi uma formação vivencial, foi algo muito diferente de tudo que eu já tinha vivido dentro da psicologia. E foi através da biodança, que tem um fundo, né, assim, a partir de muita afetividade, acho que foi ali que me capturou. E a partir dali, eu comecei a me interessar mais pela psicologia, e aí foi quando eu comecei na clínica e continuei o meu caminho, né? Então, objetivamente, não é uma área da psicologia, mas fez muito sentido na minha vida, né? Às vezes nosso caminho ele não é tão linear, né? Às vezes tem outras áreas, né? Que a gente vai bebendo dessas áreas e vai nos fortalecendo nessa instância pessoal, né? Que vai chegando no profissional, que é a mesma, né? É que as meninas anteriormente ali, né, a primeira entrevista com a Lívia, aí com a Lai também, a gente viu elas informações completamente aleatórias, trabalhando com uma coisa muito, né, e realmente todas elas, né, falaram que apesar de não serem caminhos estritamente profissionais parecidos ali, na perspectiva delas, na vida delas, na vivência delas, fez sentido e somou em alguma coisa, né, que elas precisavam pegar, resgatar dali para fazer o que fazem hoje ou para entender aonde que elas tinham que ir. Então, é engraçado, né, como aparentemente assim, olhando sem entender a vivência da pessoa, a gente tem uma percepção de, nossa, que coisa mais aleatória, que coisa mais simples, né? E aí, quando tu conhece a pessoa, vai entender melhor os caminhos que levaram aquilo, né? Ou o que ela tá fazendo hoje, tem alguma ligação, alguma conexão. Então, a Lai trabalha com planejamento financeiro e ela tem uma formação em enfermagem.
Tipo, e aquilo ali fez ela levar as coisas pro lado mais humanizado, em trabalhar com dinheiro. É bizarro, né? Os caminhos da vida. A gente não pensa sobre isso, não dá moral. E aí vem a terapia e joga na nossa cara. Mas também tudo está muito relacionado, né? Porque, perdão, eu costumo pensar assim que para eu chegar numa clínica, para eu chegar na clínica, para eu chegar nessa relação de 1 para 1, de tete a tete, né? Eu passei por um caminho, né, onde meus primeiros trabalhos foram com desenvolvimento social, foram com políticas públicas. Eu trabalhei com desenvolvimento comunitário, eu trabalhava com grupos, com 200 pessoas, né, com 50 pessoas, né? Então eu fui do macro, né? Fui entendendo essa lógica do que se desenvolve, de todas as relações, né? Porque quando você está num grupo, você vai vendo e percebendo as dinâmicas, né? Como que a dinâmica do macro vai interferindo no micro. Como a vivência maior vai chegando nas vivências individuais, né? Então, eu fui nesse grupo muito grande, depois eu cheguei na biodança, né? Fui facilitadora de biodança, trabalhando ali com grupos de 20 pessoas, 25 pessoas. Passei um tempo na minha vida trabalhando dessa forma, né? Até chegar na clínica psicológica, né? Trabalhando com 1 a 1, né? E na clínica, quando você está com uma pessoa, você também está com um grupo. Porque aquela pessoa, ela pertence a um grupo, ela vem de uma família, ela vem de uma comunidade. A história dela é uma história coletiva, né? A história de cada um de nós é uma história coletiva. A gente tem uma história que veio antes da gente, a gente tem um grupo familiar, a gente tem um grupo escolar, a gente tem um grupo de amigos. Então, tudo isso faz parte, né? Então, às vezes, a gente pensa que as coisas estão muito aleatórias, quando, na verdade, a gente vai construindo o nosso olhar a partir de diversos caminhos, né? De diversos prismas. Exatamente. E aí, já pegando esse link, né, da questão de construir esse caminho, esse olhar e tudo mais, a gente estava falando na nossa reunião agora antes também sobre a importância de mulheres, né, que, na verdade, todo mundo, mas especificamente para o que a gente está conversando aqui, do empreendedorismo, né, autônomas, empresárias que estão começando na carreira, que estão tentando construir o seu próprio império, essas coisas todas que a gente sabe como é difícil. A importância de ter uma terapia, a importância de trabalhar a saúde mental, né? Que ninguém fala sobre, não é uma coisa muito espalhada, né? Muito comentada, muito trazida à tona. Mas eu já tive experiência, tive casos com pessoas que estavam num completo, né? Um caos mental, assim, transpareciam isso, que também não passa autoridade, não passa, né, confiança, fica uma coisa muito difícil de lidar. E as pessoas em torno ficavam pisando em ovos com essas pessoas, com medo da reação da pessoa, porque a pessoa estava ali explodindo e no seu último, e não que ela estivesse fazendo alguma coisa errada no negócio, mas porque ela não estava se tratando, não estava com pendências na vida pessoal, no quesito cabeça mesmo, mentalidade, e ela, por não estar cuidando disso, o negócio dela desmoronando no sentido não de ela não estar tendo lucros e estar falindo com esse, não, mas desmoronando no sentido de relações, de com quem ela convive, de ela estar sendo extremamente violenta, sabe, com as pessoas com quem ela convive, e completamente mal educada e coisa assim, e aquilo ali pode não ser a essência da pessoa, mas faz uma diferença enorme quando a pessoa simplesmente entende que é necessário a gente ter essa manutenção da cabeça, né, a gente tá ali bacana, se sentindo bem, do que postergar isso e, de repente, simplesmente se ver num ninho de cobras, né? Num lugar que não sair. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão que eu não vejo muitas pessoas comentarem sobre isso,
mas pela minha experiência, pela minha vivência com outras pessoas, como mentoras e tal, eu vejo que existe essa necessidade da gente trazer esse assunto, essa especificação mesmo da terapia nesse nicho de empreendedorismo, porque é muito frustrante e muito desgastante, né? A rotina já é pesada. Para quem empreende, então tem que tomar decisões diariamente, ter que... Mas é uma coisa muito pesada, né? Não dá para lidar com isso sozinha. Eu acho que o caminho do empreendedorismo é um caminho bem desafiador. Não que outros não sejam. Não, mas E quando a gente compara, né? Pelo menos eu já fui empregada e hoje empreendo, né? Exatamente. Consigo ver algumas diferenças, né? Por mais que seja muito estressante, né? Você trabalhar para outras pessoas, mas não vem a carga de você ser a responsável por aquilo, né? Eu acho que essa é uma carga muito pesada do empreendedorismo, né? Você ser a responsável por tudo aquilo, principalmente quando você é autônoma e sozinha. Você é responsável por tudo, né? Pela parte ótima e pela parte chata. Exatamente. E por sustentar, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas fórmulas prontas do sucesso. Que não funciona. É só você fazer isso e isso, né? Assim, e faz isso e aquilo. E, às vezes, né, a gente não se dá conta que existem algumas dificuldades internas, algumas inseguranças, e que o empreendedorismo, quando você se lança, você está lançando você, a sua história, a sua vida, e você vai também estar lançando as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, as suas inseguranças. Né? Então, acho que esse aprendizado de manejar isso, né, é algo que a terapia pode auxiliar muito, né? Porque quando a gente é empreendedora, esse aspecto do pessoal e do profissional, o limiar fica muito tênue, né? Eu acho que é um pouco diferente quando você é empregado, quando você presta serviço. Essa distância, ela fica maior. Você entende que aquilo não é seu. Sim, porque aumenta a responsabilidade de um nível astronômico, né? Não é uma coisa que se tu não faz, tu não recebe. É simples, né? E aí tem que lidar com o cliente, tem que lidar com o fornecedor. E se você faz alguma coisa errada, você que se responsabiliza. Vem para você. Né? Às vezes nem fazendo coisa errada, às vezes é não estar sendo compreendida, né? Às vezes tu tá fazendo a coisa certa, mas para a visão de quem está recebendo aquela informação, aquela notícia, não está sendo alguma coisa certa, né? Na visão da pessoa, do cliente. Tu tá cobrando teu valor normal. E o cliente, mas tá muito caro. Tu cobrar menos, tu vai perder teu lucro. Se tu cobrar o valor normal, tu perde o cliente, teoricamente, né? E aí tu fica naquele embate. Não é errado, para o cliente vai estar sendo ruim, né? Porque ele não entende teu background ali, mas para ti não vai estar sendo errado, mas tu fica com aquele peso na consciência, aquela coisa, né? Tipo, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada, devia ter cobrado menos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a terapia, ela te ajuda a entender também essa situação, né? Que nem todo cliente é teu cliente. Claro que eu vou puxar a sardinha para mim, né? Que eu sou psicóloga, né? Mas eu acho que essa percepção, né? Esse investimento no autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que é imprescindível para a gente. Esse exemplo que você está dando, né? É muito do reconhecimento do valor. Exato. E esse é um desafio. Eu penso que 99% dos empreendedores passam por isso. Né? Eu vou oferecer algo e qual é o valor disso? Exatamente. E tem o a valor disso né? É o que as pessoas estão cobrando, né? O tempo da minha vida, é o que eu dedico, como é que eu quantifico isso? Exatamente. Como eu vou quantificar isso em tudo que eu invisto? Né? As pessoas dizem assim, porque você vai cobrar tantos para ficar lá ouvindo alguém. Ok. Mas, assim,
Tudo bem, se você tá ouvindo assim, você enxerga assim, ok. Mas assim, o quanto que eu invisto para estar ali, o quanto que eu invisto para fazer o meu trabalho, para estar ali com a escuta atenta, para buscar auxiliar aquela pessoa, né? O quanto que ali, enquanto eu estou ouvindo, o maquinário que está acontecendo dentro de mim. A partir de muito investimento, né, que eu faço mensalmente com terapia, com supervisão, com curso, com formação. Né, hoje eu moro em uma pessoa, eu faço mensalmente, né, eu vou 2 vezes a Recife, né, fazendo formações, fazendo cursos. Então, esse é um investimento que eu faço para estar ali da melhor maneira, né? Então, assim, esse é o investimento que eu faço em mim. Mas até ir entendendo que isso faz parte do valor, eu preciso também vir fortalecendo o que é o meu trabalho, qual é o sentido do meu trabalho, o que é que eu invisto nesse trabalho, né? Porque, principalmente, quando a gente oferece serviços, fica muito abstrato. Né? Quando é um produto, fica mais palpável, que existe a matéria-prima, existe, você vai ali, faz uma tabela, né? Quando é um serviço, claro que também tem muitos custos. A gente também faz uma tabela com todos os custos. Para psicólogo é mais ok, porque vocês têm uma tabela que vocês não podem cobrar menos que aquilo, porque senão também posso pega pro lado de vocês, né? Não pode nem cobrar mais, nem cobrar menos do que aquela tabelinha ali. Acho que povo da saúde é mais tranquilo em relação a isso na hora de precificar, porque a minha área não tem. A minha área não tem essa questão de essa precificação aí, serviço, coisa, não tem. Mas agora, é isso, a sua pergunta né, assim, essa questão da terapia, do autoconhecimento. Acho que até isso, né, assim, essa importância da gente saber que existe um mar de coisas acontecendo, existem várias pessoas fazendo um monte de coisas muito parecidas com a que eu faço, com o que você faz, né? E esse fortalecimento de quem sou eu, o que é que eu quero, como eu vou oferecer isso, e também, né, ir se dando conta dos desafios, das dificuldades, porque empreender é um grande encontro com os desafios e as dificuldades. Então, a gente caminha quando a gente vai encontrando recursos para lidar com elas. Sim. Se a gente não tem, vai buscando de alguma forma recursos para lidar, a gente não avança. Eu costumo falar que empreender é uma jornada de autoconhecimento, porque ao mesmo tempo que tu não pode ficar esperando estar perfeito para começar, tu vai aprender durante a jornada, mas mais que aprender, para além do aprender profissionalmente, tu vai aprender e te conhecer muito melhor, porque tu não tem noção do que tu tem capacidade de fazer quando tu estás empreendendo, assim, sabe? Tu tá indo, mas eu só vou até aqui, mas meu negócio precisa que eu vá além, então eu vou ter que ir além. E aí, sabe, assim, tu meio que te força a fazer algumas coisas no sentido bom do forçar, que tu, num trabalho normal, CLT, não faria, porque não sou paga para isso, mas tu não faria num trabalho normal, e tu te força a fazer, e aí tu entende que teu limite, na real, vai muito além, de uma forma positiva, né? Não tô dizendo que virar à noite o bar de café sem comer, sem fazer nada, porque tá trabalhando. Não. Limites no sentido de limites que a gente se coloca de eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Tu entende que não tem absolutamente nada que tu não saiba fazer se tu estuda, se tu treina. Ponto. E aí tu vai começando a entender essas coisas, daqui a pouco tu vê que tu pode fazer absolutamente tudo. Claro, não deve, porque também fica pesado, mas tu pode, sabe? Tu tem essa capacidade mental no sentido de aprender coisas para além do que tu imaginava. A gente criou Desculpa, eu não concordo muito com essa máxima, né, de que você pode fazer qualquer coisa se você estudar e treinar.
Mas eu tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que é exatamente isso que a gente tá dizendo, né? Que existem algumas coisas que de repente a gente não vai saber fazer, a gente não tem habilidades, né? Mas também tá tudo bem, entendeu? Tu não conseguir. Porque, tipo assim, é óbvio que tem pessoas que vão ter mais. Eu acho que essa questão do estudar e treinar é mais uma questão de ter facilidade para. Porque, assim, se tu tem uma dificuldade, tu vai precisar treinar mais e tudo mais. Se tu é uma pessoa que gosta de exatas, tu vai ter muito mais facilidade na questão de trabalhar com números do que uma pessoa de humanas. Não quer dizer que a pessoa de humanas não possa. No básico ali, no beabá, ela vai conseguir. Agora, se precisar de uma coisa mais além, de um sistema operacional, uma coisa assim, talvez ela peca aí, entendeu? Não quer dizer que se esforçando mais, tendo mais tempo para fazer aquela atividade, treinando mais e se empenhando mais naquilo, claro que ela vai acabar deixando coisas de lado para fazer isso, normal. A gente precisa também, empreender também é sobre entender escolhas e prioridades na hora, no período certo. Mas eu digo que tu tem mais dificuldade numa coisa, tu vai precisar te esforçar um pouquinho mais para conseguir aquilo ali do que alguém que tem facilidade, mas não quer dizer que tu não consiga fazer. Mas ao mesmo tempo não quer dizer também que tu precise desse esforço para fazer alguma coisa. Tu pode contratar uma pessoa se fizer sentido. Exatamente. É porque eu acho que exatamente esse pensamento, né? Eu acho que às vezes traz mais frustração do que incentivo, né? Porque mas assim, nossa, mais sobre o equilíbrio. É só tentar fazer, todo mundo consegue, porque eu não consigo, né? Tem e às vezes é isso. Exato. O que a gente estava falando antes, né? De se perceber que às vezes algum aspecto não vale a pena nem o esforço. Exato. Não vale a pena eu ter que aprender isso do zero para fazer isso, porque vai me desgastar. Às vezes é melhor eu investir em algum outro ponto que possa me rentabilizar, que eu possa contratar alguém para fazer isso, né? Mas tudo isso vem do que a gente estava falando antes, né? Dessa autopercepção, do autoconhecimento, de ver que realmente existem limitações, existem dificuldades e que a gente não vai dar conta. E o que é que eu faço com isso? Ao invés de me paralisar com eles, ao invés de tornar eles, por causa disso é impossível seguir. Né? O que é que eu faço com isso? Tirar limitações, na verdade. Eu acho que é sobre tirar limitações e encontrar alternativas. Porque a gente está falando aqui sobre questões de tipo financeira, criação de site, não sei o quê, né? Que são coisas mais básicas. Esse tipo de coisa, no início, tu consegue dar conta. Agora, tem negócios, por exemplo, um negócio local que está abrindo. Vai fazer panfletagem, vai fazer flyer, vai fazer não sei o quê. Cara, tu não vai comprar uma impressora, papel Goucher, não sei o que, só para fazer panfleto para não mandar para uma gráfica, entendeu? Tem coisas limitações que tu precisa sim terceirizar. Agora, não é por causa dessas limitações que é uma opção que tu tem, mas não é por causa disso que tu vai te frustrar, né? E eu acho que esse é nesse ponto assim que entra a questão da terapia para quando a gente está travado ou que a gente está mais impulsionado a dizer que não consegue. Porque existem coisas que a gente realmente não tem necessidade de fazer, né? Existem coisas que a gente vai ter sim necessidade de fazer e não vai querer fazer. E existem coisas que a gente quer fazer, a gente ama fazer, mas a gente não pode, não vai ter tempo para fazer, porque vai estar preocupada com coisas que a gente precisa e não gosta. Isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer... Bem-vindo à vida adulta. Exatamente. É muito mais na terapia que eu vejo que me ajuda muito, é muito mais sobre entender da onde que vem essas travas. Esse não consigo, não posso, não sei. Quem é que te falou que tu não pode? Da onde que veio, né? Por que tu não consegue? Né? Essas limitações. E tirar essas limitações. Porque é um processo muito... E, tipo assim, conseguir botar limites, né? Em clientes. Por que eu tenho que agradar as pessoas? Por que eu não posso dizer um não? Eu posso dizer um não. Sabe? Então, por que eu tenho que dizer sim? Porque é um projeto grande, um trabalho grande, com um cachê grande. Sinceramente. Né? Então, tem muito isso. Às vezes tu tá extremamente ali estressada, porque tu só tá dizendo sim, tu não consegue dizer um não, colocar limites.
E aí tu começa a soltar os cachorros em todo mundo. Não tem essa necessidade, né? É muito sobre saber tirar limitações e impor limites. Existem várias diferenças entre as duas, né? Limitações e limites. Mas, para além disso, também entender o que muita gente procura hoje, não acha, e vai na leva do financeiro, que não deixa de ser uma necessidade, mas no empreendedorismo ele não é uma questão de primeira necessidade. Quando a coisa tem que dar certo, quando tu vai fazer dar certo, entendeu? Que é a questão do propósito. Entender por que tu faz o que tu faz. E ele sempre vem numa questão mais pessoal, né? De uma questão mais interna, de uma necessidade, como a gente estava falando, de solucionar algum problema que às vezes não é das pessoas para quem tu vai solucionar, mas é um problema teu, alguma questão relacionada à tua vida, né? Alguma coisa assim. Eu queria saber de ti, se tu vê isso nas pessoas, nos teus pacientes, nas pessoas que tu atende, nas mulheres principalmente, essa questão de transformar o ambiente ao redor em função de uma necessidade de tapar um buraco que não teve, ou solucionar um problema próprio que ela enxerga nos outros, porque a gente só enxerga nos outros o que a gente tem ou o que a gente não tem, né? Como falta nos outros também. Uhum. Na verdade, a gente sempre está fazendo isso. Então. Aí, um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, auxilia a gente a tomar consciência. Mas a gente vai sempre estar fazendo isso. A gente sempre vai estar... sempre, assim, na maioria das vezes, a gente está repetindo padrões de relacionamentos que a gente aprendeu na infância, com quem a gente conviveu primeiro. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. A gente ir repetindo, a gente aprendeu de alguma forma. Algumas situações que a gente passou na vida fez a gente desenvolver maneiras de se relacionar com os outros, com nós mesmos. E a gente vai repetindo, porque ali foi como eu aprendi. Né? O que algumas vezes acontece é que a gente não se dá conta disso. E vai repetindo e vai cobrando do outro, e vai projetando no outro as necessidades, as demandas, né? Então a gente vai podendo se responsabilizar mais quando a gente toma consciência que a gente está fazendo isso. E que não necessariamente é uma coisa ruim. Eu posso ter uma necessidade, né? Isso é uma grande necessidade para mim. E eu coloco o meu trabalho como um lugar de eu vir cuidando melhor disso, mas não no lugar de eu achar que isso vai resolver a minha dor. Né? Como você estava falando assim, quando você estava falando outro assunto. Tirar limitações. Às vezes a gente não consegue tirar, mas a gente consegue conviver. A gente consegue perceber. Eu tenho uma limitação aqui. Isso aqui é uma coisa muito difícil para mim, mas eu posso aprender a lidar de uma forma diferente. Eu posso encontrar estratégias, eu posso encontrar outros caminhos que não seja paralisar, que não seja ter muito medo, que não seja ter raiva, né? Até como é que eu vou usar isso não é nem ao meu favor, né? Mas assim, no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Como é que eu vou aprendendo com isso e me desenvolvendo com isso, né? Não sei se eu respondi o que você falou. Não, sim, é uma questão que eu vejo muito assim nas minhas mentoradas, nas meninas ali que vão nos eventos e tal, que é uma questão que não necessariamente uma falha no mercado, mas às vezes até um abraço, uma mentoria como um abraço, um acolhimento que elas procuravam e não tiveram no mercado, no início da carreira. Uhum. Né? Então, é super comum a gente ver isso, tipo, atendimento, quando a gente fala assim, atendimento mais humanizado, é muito sobre isso também. Tipo, a maioria da nossa geração, quando entrou no mercado de trabalho, quando começou, né, a carreira, coisa assim, foi tiro, porrada e bomba. Sabe? Tipo, tem que aprender isso aqui na marra, a vida é assim, cresce, seja adulto, e é sobre isso. Só que não tem necessidade de ser assim.
sabe? Também não precisa ser só passar a mão no cabelinho da pessoa, né? Não tem necessidade de ser nem 8 nem 80. Mas entender as diferenças, as percepções, né? E eu vejo muito que as meninas com quem eu converso sobre isso e na internet, eu percebo que a maioria tenta distinguir essa questão do ser muito feroz, ser muito, né, árduo, de aquela coisa bem tóxica mesmo, de mercado, de empreendedorismo, de tem que ir lá, tem que vender, tem que fazer, não sei, né? Eu vejo muito isso na questão, por exemplo, de social media, de criação de conteúdo. O pessoal tá falando slow content, tá falando de baixar um pouquinho a bola, né? 3 publicações por dia, 18 stories. Não. Para começar, que se tu tá trabalhando, tu não tá com tempo, tu tá no celular, tu não tá trabalhando. Ponto. Né? Então eu vejo muito essa situação da necessidade de alterar esse mercado, de mudar esse mercado para quem tá vindo, pra gente dar uma, né, tranquilizada. Tem que gravar vídeo, porque não sei o que. Não tem necessidade de gravar vídeo. E aí vem uma questão também que eu acho interessante a gente falar, da necessidade que as pessoas têm de se moldarem no negócio, virar blogueirinha. Claro, em algum nível, tu vai fazer isso porque tem que mostrar o teu trabalho. Se o teu trabalho é tudo, vai ter que fazer. Mas não é uma questão de mostrar almoço, café e janta, de estar ali, sabe, tipo, diariamente. Se o teu público for adequado a ti, tu tem que educar o teu público. Tu não precisa te adequar ao que o mercado diz que está necessitando fazer. Tem uma bela diferença. Porque no início de carreira tem que cobrar mais barato porque as pessoas não vão querer fazer teu serviço, tem que mostrar que tem serviço. Será mesmo? Será que eu tenho que cobrar R$10 a minha hora para as pessoas comprarem? As pessoas vão valorizar isso? Vão me levar a sério? Será? E aí é por isso que eu digo que a questão da saúde, né, as profissionais da saúde têm mais facilidade nessa questão de precificação, porque não tem esse abuso de pensar que tem que ser mais barato para utilizar, né, o serviço. Tu não vai ver uma psicóloga... Sinto te informar que não é assim, não. Não é? Tipo... Não é assim, não. Vou te falar que, assim, em todos os tipos de grupo que eu estou de psicólogo, essa é uma questão. Jura? Das mais inexperientes às mais experientes. Caramba! Eu faço supervisão há muitos anos, há pessoas que estão há muitos anos no mercado e essa é uma questão. Vivendo e aprendendo. Porque na percepção que a gente tem, quem não é da área, a gente tem uma percepção que pessoas da área da saúde, nutricionista, coisa assim, tem a tabela e se passar daquilo ali tá sendo um negócio abusivo, não pode, tipo, conselho e tudo mais. E a gente da comunicação não é assim, tipo, a gente vê pessoas aí fazendo spec de social media por R$100, aí vem 300 artes para tu usar, não sei o que. Isso é abuso da profissão. Mas se você vê também, hoje em dia é cheio de plataforma de psicólogo, onde você paga R$20 o atendimento, R$18. Mas isso não são atendimento social? Mas é atendimento do mesmo jeito. Mas atendimento social é para quem não tem condição de pagar a questão do plano ou coisa assim, não é? Não necessariamente. Entendi. Sabe, assim, é uma questão. Até porque, assim, a nossa tabela, o CFP, ele coloca ali o valor da atendimento, eu nem sei quanto tá. Mas, assim, por exemplo, aqui no Nordeste, não dá para cobrar o valor da tabela. De repente em São Paulo, no Sudeste dele, mas aqui não dá. Não dá para... Não se adequa, né? Não dá, assim, para cobrar R$300, R$400 no atendimento. Porque o poder de compra
das pessoas, por exemplo, que Exato. moram na Paraíba é diferente do Ceará. Exato. Né? Que eu convivo nesses dois estados. E sei que é diferente. Né? Então, assim, existem muitas peculiaridades. Né? Essa questão de valor, de preço, é uma questão muito antiga na psicologia, porque aí entram outros fatores. Né? Que é a questão do psicologia por amor, né? É a questão do que antes existia até isso, né? Que eu não podia negar um atendimento, que se eu tô com a pessoa eu tenho que estar com ela, eu não posso, né? Então, assim, haja o que aconteça com a pessoa, eu preciso continuar com ela, né? Porque aí vão existir outros aspectos da profissão, cultural da profissão, que interferem nisso. Essa coisa que, não, mas a pessoa me procurou, a pessoa está precisando, e eu não posso não atender, eu não posso deixar essa pessoa em sofrimento, então eu vou atender. Então, existem muitas questões. Né? A pessoa lhe procura, a pessoa só pode pagar tanto. Como manejar isso? Como manejar isso a pessoa que está em sofrimento? Né? Assim, esse limiar do pessoal e do profissional, né, do que, né? Porque, assim, quando você lida com um cliente de uma forma mais objetiva, é tanto. Né? Com a psicologia, assim, as pessoas... Hoje em dia, eu vejo que as pessoas que estão se formando estão lidando com essa questão de uma outra forma, de uma forma mais objetiva. Mas, né, assim, eu sou formada há mais tempo, né, e sei que antes de mim ainda era mais delicada essa questão, né? Tanto que, assim, hoje em dia se vê psicologia como uma área que você pode crescer financeiramente. Mas nunca foi. Nunca foi. Assim, eu sou lá, né, assim, eu entrei na faculdade em 2007, né, assim, assim, ninguém tinha pretensões de ficar rico sendo psicólogo. Até porque, assim, antes do advento da internet, a minha agenda do psicólogo é muito limitada. Eu só posso atender tantas pessoas. Não tem como brotar. O trabalho é tu. Como é que tu vai te desdobrar em 5 para atender mais gente e aumentar o faturamento? Não tem como. Não tem como. Com o advento da internet, vem se criando outras estratégias. Aí existiam, assim, grupos, supervisões, mas mesmo assim é uma coisa limitada. Com esse advento dos produtos digitais, a gente vem tateando um novo mercado, que também vejo que os mais novos vêm dominando, porque já tem uma linguagem, né? Já são nascidos e criados dentro dessa linguagem que eu não fui. E olha que eu nem sou da velha guarda, né? Mas eu sou ali daquela geração, né, que é analógica e digital, né? Assim, que a internet já entrou na minha vida na faculdade, né? E ainda assim, daquele jeito, né? Assim, eu não tinha internet em casa, fui ter, assim, já no meio da faculdade. Ainda era uma coisa assim, né? Eu lembro que nos primeiros semestres eu ficava na faculdade para pesquisar as coisas no Google, para pesquisar artigos e tal. Botava num pendrive, para abrir no meu computador em casa. Né? Então, assim, é outra geração. Disquete. É outra geração, né? Eu sou de disquete. Na faculdade era pendrive, mas na escola era disquete. Na faculdade a gente não tem tanta diferença assim quando tu pensa, não, tá? Vou fazer 30. Ainda esse mês, vou fazer 30 de setembro agora. Eu já vou fazer 37. Mas não é tão diferente, não. Geração eu peguei, quando eu tava crescendo, eu peguei exatamente assim. Eu tive aqueles computadores pesadão, Nokia, né? Tinha Nokia, aquele celular flip, que ele tampava aqui. Eu nem tinha essas coisas. Lá no interior, nem tinha essas coisas. Eu fiquei mais na faculdade. Mas eu usava disquete, usava CD, joguinho de computador via CD, era daquele que tinha que chutar o CPU para funcionar. Eu não sou tão nova assim. Então, a gente pegou... Também não sou... A gente vai falar de idade, é aquela coisa, né? Se a gente não envelhece, a gente vai para onde? Não tem muito para onde ir. É sobre isso. Mas esse ponto que você está falando sobre as necessidades de mercado, né? Eu acho que a gente volta para o ponto que a gente estava falando, né? Sobre a gente manter esse lugar da autopercepção, para a gente não ser arrastada
e trazer uma ansiedade. Eu já passei por isso em vários momentos, né? Assim, de ficar me questionando. Né? Poxa, mas eu tenho que ir para Instagram, assim, eu tenho um trabalho de bastidores tão grande que todas as vezes que eu tentei esse movimento de ir para o Instagram, se você for lá no Instagram, você vai ver que tem uns videozinhos, tem umas coisas e tal, de várias tentativas que eu já tive de me manter, né? Mas, assim, até hoje eu ainda não consegui uma agenda que me deixe tranquila de poder lidar com tudo que eu lido, porque eu não tenho a minha equipe, então eu cuido do meu financeiro, eu cuido dos recibos, eu cuido dos prontuários. Claro. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem prontuário de todo mundo que a gente atende. Então tem que fazer anotação de todos os atendimentos. Tem assim, um trabalho de bastidor, né, que eu faço questão de estudar sempre, eu faço questão de estar fazendo formação. Então, assim, tem um trabalho de bastidor que é enorme. Então, até hoje, eu não consegui, assim, uma agenda que dê para colocar, além disso, uma presença constante no Instagram, que é um outro trabalho enorme. Enorme. Eu acho que tem uma defasagem, assim, da gente pensar hoje em dia que eu sou uma grande adepta da fala de que tua vida não tá ali, né? Teu trabalho não tá ali. Porque, e aí, assim... Como é que tu trabalhava antes de começar o Instagram? Aí esse ponto que eu acho que assim também, a gente observar que existe uma demanda de mercado, existem possibilidades de mercado. E o que se encaixa comigo? Né? Porque assim, em vários momentos eu entrei na ansiedade, por assim, tá todo mundo fazendo isso. Eu preciso fazer isso. Mas não é todo mundo! Né? Assim, a ideia que fica é que eu estou perdendo oportunidades, porque tem gente que se formou muito depois de mim, que tá aí bombando, né? E aí, assim, poder... Né? Não, aí eu digo assim, a pressão que chega, e é exatamente desse lugar de se perceber e dizer, mas até agora tá rolando. Até agora eu vivi a minha vida. Tava bem. Até agora... Não quer dizer que daqui a pouco, se necessário, não possa se adaptar. Exatamente. Mas... Quero crescer. Mas até agora, eu sou uma pessoa na minha vida que eu sou cautelosa. Então, eu vou dando passos à medida que eu tenho condição de sustentar. Essa é a minha forma. Eu sei que tem gente que é mais impossível. Eu vou lá e faço e depois... Eu não sou muito assim. Mas eu até me trabalho para, em alguns momentos, ser mais impossível. Né? Porque tem hora que a gente precisa abrir os caminhos, né? Tem hora que a gente precisa se lançar. Mas até isso, de perceber qual o padrão e desse padrão, o que é que me limita, o que é que é uma dificuldade e e como é que eu vou lidar com isso. Exato. Para não entrar no sofrimento. Que eu já entrei em vários momentos com essa coisa de, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas assim... Mas é a praga da rede social. Um dia inteiro para fazer um vídeo, não tenho tempo. É a praga. Pegar um dia inteiro para fazer um vídeo. Eu não tenho essa agenda. As psicólogas que eu mentorei, todas falavam sobre isso, sabe? Tipo, porque o que eu vou botar do meu trabalho ali que outra psicóloga não esteja colocando, que não tem como botar os prontuários dos clientes, não tem como fazer isso. Mas, eu dizia, mas pra que tu quer fazer isso? Por quê? Sabe? Porque eu não consegui ir pro Instagram. Por que tu quer ir pro Instagram? O Instagram só trouxe ansiedade pra gente. Eu me formei, olha que coisa, eu me formei na pandemia, via Zoom, tá? Eu me formei em agosto de 2020, tá? Tava no auge da pandemia, acabaram de surtir a pandemia aqui no Brasil, março. Meu TCC todo, o último semestre de faculdade foi tudo online. Tive 2 semanas de aula em março, quando estavam lá estourando na Itália as Covid. E aí, quando surgiram as primeiras pessoas aqui, fecharam tudo. E era meu ano de formação. E aí eu me formei em 2020, em agosto. Foi setembro, outubro, marketing digital, gurus e escambau. Minha vontade era rasgar meu diploma. Eu pensei, gente, tudo que eu aprendi não é mais válido na faculdade? Porque estão falando completamente ao contrário do que eu aprendi.
Uhum. A minha vontade era isso. E ai, é brand, só brand, só brand, social media, social media, social media, social media, marketing e tal. Eu falei, não, galera, não. E eu entrei num looping disso, fui fazer curso, não sei o que, aí eu abri os cursos, era minhas Quem apostilas. não, né? Não, fui fazer os cursos porque eu achei que eu tinha. Eu falei, bom, eu tô formada, eu vou precisar trabalhar com isso, eu preciso me adaptar, preciso me atualizar, né? Imagina, eu tinha um mês de formada e queria me atualizar. Preciso me atualizar porque o mercado mudou e eu não vou conseguir trabalhar com isso. Eu não tinha cliente com isso ainda, sabe? Eu estava trabalhando com turismo. Meu negócio de turismo estava fechado porque não tinha como fazer. E eu fui fazer curso, e aí eu paguei cursos e cursos, não sei o que e tal. Eu abri os cursos, dava uma raiva, porque era tipo minha apostila inteira da faculdade, sabe? Tava dizendo a mesma coisa, só que vendia de uma maneira completamente diferente. Eu fiquei, não é possível isso. Não é possível, eu fiquei muito, muito, muito braba. E aí, depois de um tempo, claro, eu peguei uma. Eu não fazia terapia na época, eu peguei uma época que eu tava me formando, que já é uma época da vida que tu tá mais assim, tipo assim, o que eu fazia da minha vida, como é que eu boto isso aqui em prática agora, não sei o que, tá, tá, tá. Aí peguei a pandemia, que mudou completamente o cenário que eu tinha da minha vida, né? Acabou com o meu negócio na época. E ainda por cima peguei uma mudança de transformação digital. Tipo, foram 3 mudanças extremamente radicais nas minhas costas, né? Na minha cara e nas minhas costas, porque eu senti assim, embalada em todos os sentidos. Uhum. Então, é completamente normal a gente ficar ansioso. Eu já sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa impetuosa, sabe? Tipo assim, eu fazer, então vamos fazer. Aí eu vou analisando conforme eu faço. O que Uhum. vai fazer, eu sei que vai fazer. Agora, como eu vou fazer, eu vou analisando enquanto eu faço. Ah, eu tô aqui fazendo um negócio e preciso dar um passo antes, não sei o que. Ah, então tá. Então eu vou lá dar esse passo e quando terminar eu volto aqui e a gente continua. Entendeu? Então, existem pessoas que planejam completamente tudo, o que eu não apoio totalmente. Tem que saber lidar também com os imprevistos, porque o planejamento ele não é estático. Uhum. Então, uma coisa que eu vejo as pessoas, ah, mas não sei como planejado. Tá, e aí, tu vai sentar e chorar? Porque não sei como planejado? Não vai dar certo. Né? O que errou aqui para tu conseguir mudar a rota? É sobre isso. E tem pessoas que são como eu, que preferem ir fazendo conforme sabem e atendendo demandas conforme necessidades surgem. Então, tipo assim, vou planejando os próximos passos. Beleza. Então, tô no primeiro passo aqui, surgiu uma demanda. Então, tá, então vamos fazer aqui, não sei o quê. Ah, isso aqui também precisa fazer. Ah, então vamos fazer. E assim tu vai fazendo. Porque eu sou uma pessoa que se eu ficar planejando, 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 eu não saio do lugar. Uhum. Então eu preciso ir fazendo e aprendendo conforme eu faço. Porque se eu chegar num passo e dizer, ah, isso aqui, não sei, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Se eu tiver ali naquela cara, já fiz metade do caminho. Cheguei ali na metade, não sei como fazer, eu vou lá aprender a fazer. Agora, se eu estiver planejando, no meio do planejamento, eu descubro que tem uma coisa que eu não sei fazer, eu paro, eu travo. Uhum. E isso, para mim, é um impeditivo. Então, se eu não tiver ali no movimento, porque, tipo assim, cara, por que eu vou botar fora metade das coisas que eu já fiz? Tô na metade do negócio aqui, é só dar mais esse passo e o resto eu vou saber fazer. Isso na minha cabeça, né? Pra não me impedir de fazer, eu me Uhum. pra mim mesma pra ir seguir adiante. Então, já perdi, sei lá, tinha programado fazer um mês, né? Organizar as coisas fazer um mês. Cheguei no meio do mês. Tem impeditivo? Eu vou botar meio mês fora? Claro que não. Pode não terminar em um mês. Mas o que eu tenho que aprender com isso aqui que eu não sei fazer? Ah, vai necessitar Uhum. mais uma semana? Então tá, vai ser uma semana, um mês e uma semana. Uhum. Sabe? Porque se eu ficar nessas de só planejar, entender o que eu não sei fazer, porque também tem aquela coisa de catar problema, né? Se eu olhar um plano, isso aqui eu não sei fazer. Será? Tem uma coisa que será que eu sei? Consegui fazer Uhum. isso aqui? Será que vou fazer tudo isso aqui para não saber fazer isso aqui?
sabe? E isso também tem a ver com, não é a síndrome da impostora, especialmente falando, mas tem a ver com essas limitações, né? Que a gente vai se colocando, porque na real a gente também tem, no fundo, a impressão de não ser digna daquilo, às vezes. Também tem isso, não tá preparada para entender que o negócio vai dar certo. E aí tu vai ter que assumir aquela carapuça ali, né? Se o negócio dá certo, tu vai ter que bancar. Então tem esses dois perfis que eu vejo, e muito do impeditivo das mentoradas que eu tenho é exatamente essa coisa das redes sociais, da comunicação. Eu faço tudo, eu te mando e tu posta. Não, eu não vou estar aqui para sempre, eu não quero que esteja, né? Que eu esteja aqui para sempre fazendo as coisas contigo. Meu intuito como mentora é simplesmente te mostrar onde que tu tem que te facilitar e onde que tu tem que te fortalecer para que tu consiga andar sozinha. Né? É o percurso normal da vida. Tem que conseguir fazer essas coisas sozinha. Assim como eu também tive. Eu também não gosto de fazer rede social. Eu acho chato. Às vezes eu posto, às vezes eu não posto. E tem também a questão, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente também tem que lembrar a questão do ciclo menstrual. Isso afeta muito produtividade, vontade, tudo mais. Então, quando eu vejo que estou em TPM, vou para o meu período, já eu falo, me deixa, me larga, não fala comigo. Aí depois, menina, eu viro um furacão. Eu quero fazer tudo junto ao mesmo tempo. Aquele ponto que a gente tá falando sobre autopercepção, autoconhecimento, né? Percebendo, né, quais são as suas potencialidades e as suas dificuldades, né? Exatamente. E algo que você tá falando aí que eu fiquei pensando, até o que a gente tava conversando antes, né, sobre o fortalecimento da rede, né? Porque várias dificuldades que você tá falando aí, às vezes, a gente lida com a gente, enquanto empreendedoras, enquanto profissionais, né, com um nível de exigência como se a gente já tivesse, né, eu me formei, então eu já sou uma psicóloga, eu já sou uma publicitária, eu já sou, né, com um nível de exigência muito alto, né, e aí quando as dificuldades aparecem, eu não sei fazer isso, mas eu devia saber, e isso para tudo, né, e às vezes quando a gente busca outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações, a gente vai vendo que, às vezes, o que a gente acha que é uma coisa enorme é uma coisa habitual. É uma coisa rotineira. São situações que a gente, né, assim, nossa, eu fazia disso um bicho de sete cabeças, e hoje eu vejo que todo mundo passa por isso. Eu vejo que é uma rotina, é cotidiano. Nossa, é um Deus nos acuda fazer imposto de renda. É para todo mundo. Ninguém gosta. É para todo mundo, né? E quando a gente tá num grupo, né, assim, tanto seja um grupo terapêutico, seja grupo de partilha, seja grupo, né, a gente vai podendo, né, ouvir a experiência dos outros e compartilhando a nossa, poder sentir-se, assim, num lugar comum. Né? Como você falou, às vezes alguém tá precisando daquele abraço que não teve, né? E às vezes esse abraço, muitas vezes é de, poxa, o que eu tô passando, às vezes até assim, é real. É o acolhimento. Isso é estressante, isso é muito chato. É real, não é coisa da minha cabeça, né? Porque às vezes a gente lida com a gente de uma forma de que eu não devia estar me estressando com isso aqui não devia estar tirando, né? E fica mais estressado ainda por estar passando por algumas situações que na sua cabeça não deveria passar. Só que você ainda não aprendeu como passar por elas. Exatamente. E aí, vários grupos, né? Eu adoro grupo, faço parte de muitos grupos, né? Eu acho que os grupos auxiliam muito a gente a até se perceber na nossa humanidade, né? De ver que existem desafios sempre, todos os dias na nossa vida, com a gente, com todo mundo. E não é uma coisa de passar a mão na cabeça, né? Mas, assim, de ver que a gente vai encontrando formas de lidar. E como a gente também falou um pouco antes, né? Saber das nossas limitações e ver que existem
recursos, existem pessoas, existem serviços que podem nos auxiliar. Podem nos auxiliar muito. Né? Hoje, assim, a gente se conhece por causa da outra Priscila, né? Assim, que foi uma grande parceria que eu fiz esse ano. Né? Eu costumo dizer assim, que ela me auxiliou a ver em mim, né? Priscila é uma consultora financeira, né? E ela me auxiliou a ver situações que eu não sabia que existiam. Eu não sabia que eu tinha aquelas questões, só era um embrulho, assim, né? Alguns pontos financeiros, né? Que, nossa, qual mulher não tem, né? Nossa. E ela me auxiliou a ver questões, vamos dizer assim, problemas, que eu não estava nem claro que era um problema na minha vida, né? E, assim, eu acho que essa foi uma parceria que me marcou muito, né? Porque ela chegou com soluções. Ela chegou com soluções prontas, né? E me fez reiterar, assim, né? Como que é importante a gente fortalecer a rede, contar com pessoas que possam nos auxiliar, né? Porque às vezes a gente tá ali no sufoco e acha que ninguém nunca vai poder nos auxiliar, porque ninguém nunca vai nos entender, porque o que eu tô passando é muito único, é muito grande e ninguém nunca vai entender, porque ninguém nunca passou por isso. Porque você é uma pessoa que também a gente faz isso, olha pro outro, você é uma pessoa tão bem sucedida, você nunca passou por isso. Nossa, mas você que tem uma agenda cheia, você não sabe o que é uma dificuldade e não tem uma agenda cheia. Você que vive com suas finanças tão melhor, você não sabe o que é ter as finanças desorganizadas, né? Então, às vezes a pessoa até cria assim, nossa, e se eu falar isso para outra pessoa? A outra pessoa vai achar o quê? Que eu não sei me gerir, que eu não sou capaz, que eu não sou, né? Aí um pouco de orgulho, né? E quando a gente começa a partilhar, vai vendo que todo mundo está passando por situações, né? E que a maioria das pessoas, como você falou também em algum ponto, que desenvolve um tipo de habilidade é porque já passou por aquilo. E estudou, e, né, encontrou recursos para atravessar aquilo, né? Então, esse fortalecimento da rede, né? Tanto numa rede, assim, mais horizontal, né? De estar em grupos de pessoas que estejam passando pelo mesmo que a gente, né? Quanto de serviços que a gente possa estar contando para nos desafogar, para que a gente possa ter mais clareza e, tirando aquele peso, poder construir melhor, se desenvolver melhor a partir daquele espaço que vai sobrando, quando a gente compartilha, quando a gente libera, né, aquela situação, aquele peso que a gente está atravessando. Porque quem quer empreender é isso, né? Assim, tem que saber que vão existir as dificuldades, vão existir os desafios, e que por mais que a gente saiba disso, todo mundo sabe disso, né? Eu passei a vida inteira com o meu pai, todo dia ele chegava falando mal do empreendimento que ele tinha, todos os dias da minha vida, todos os dias eu ouvi: minha filha, estude e faça um concurso, porque lidar com isso aqui é muito difícil. Então, eu passei muitos anos da minha vida me trabalhando para ressignificar o que eu tinha ouvido a vida inteira do meu pai, que não era bom ser autônomo. Na verdade, era péssimo, era horrível, né, na cabeça do meu pai, por causa da experiência dele. Então, eu passei bons anos, eu levei um tempo para chegar na clínica por conta disso, porque eu entendia que eu tinha que ter um emprego público, que era isso que ia me dar segurança. Eu passei muitos anos me trabalhando para chegar na clínica, porque ir para a clínica é ser autônoma. É trabalhar para mim mesma. É fazer o que meu pai fazia de outras formas, né? E que era tão ruim para ele. E eu venho fazendo uma outra história, agradecendo tudo que ele me ensinou, né? Me ensinou muito sobre administração, mas também entendendo que a parte que ele não gostava era dele. Né? E os desafios dele, né? Ele tinha muita dificuldade de contratar, de melhorar, ele era daquele tipo que tem que economizar em tudo. Nossa. Não vamos ligar nem uma luz para não gastar energia. Caramba. Não vamos ligar nem o ventilador, que é para não gastar energia, sabe? Então, assim, um estilo, né?
um estilo de administração que não é o meu, né? Eu venho me trabalhando, né? E ressignificando isso, né? Desse legado que o meu pai deixou para mim, né? Construir outro. Sim, importante. E o que te motivou a trabalhar, estudar saúde mental, trabalhar com psicologia? Já que tu vem dessa vivência contraditória aí do teu pai, o que te motivou para isso? Agora, no dia 27, foi o dia do psicólogo, né? E eu até escrevi um post lá no meu Instagram, né? Falando assim que o primeiro contato que eu tive com psicologia foi brincando com os brinquedos do consultório da minha tia. Eu tinha uma tia que era psicóloga, no tempo, acho que era a única da cidade, eu sou de uma cidade pequena, e a gente esperava ela acabar de atender para a gente brincar com os brinquedos, porque eram brinquedos muito únicos, que só existiam no consultório dela, né? Uns bonequinhos assim, tinha a casinha toda completa. E eu achava muito encantador, porque aquelas pessoas procuravam ela, passavam a tarde esperando lá, e era tudo muito misterioso, porque ela não dizia nada pra gente. Quando ela ia organizar os arquivos, a gente não podia ver nada. Eu via, assim, que tinha desenhos, mas a gente não podia ver nada, ela não podia falar nada. E eu não sei te dizer como, mas eu sempre soube, assim, na escola, nunca tive outra opção, eu sempre quis ser psicóloga, não sei porquê. Eu sempre quis, eu nunca tive dúvida, eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida, eu sempre quis. Claro que, como todo mundo, na faculdade eu tive muitas questões, né? Pensei em trancar o curso, pensei em fazer alguma, né? Naquele tempo, era muito interessada, assim, sei lá, em antropologia, esse tipo de estudos mais, não sei nem explicar, mais sociais. E é isso, fui, né? Eu acho que nessa caminhada, já se vão, desde que eu entrei na faculdade até hoje, já se vão 16, 17 anos. De lá para cá, já me encontrei, me desencontrei, já descobri várias psicologias, né? Já estive em comunidades, já estive dentro de instituições públicas, já estive lidando com as demandas de maior vulnerabilidade social, né? E nos últimos tempos tenho me dedicado à clínica, aos processos individuais e grupais, e eu acho que o que mais me motiva a continuar é a oportunidade que eu tenho de poder fazer do meu trabalho também o meu desenvolvimento pessoal. É um contato constante, diário, comigo mesma, né? Com a minha disponibilidade, né? De me olhar, de me ver, de ir olhando, né, as questões que não estão tão legais, né, podendo descobrir também possibilidades. Então, é o que mais me motiva. As coisas pelo que os teus pacientes te falam, tipo assim, já aconteceu contigo de um paciente falar de alguma coisa que incomoda ele e não sei o quê, e aí, ou que ele gosta muito, e daí tu questionar e ele te dá um motivo que é o mesmo motivo pelo qual tu gosta de outra coisa, e tu te questionar acerca disso. Claro, somos pessoas como outras, né? Assim, inclusive, até dentro da psicologia existe a gente que é psicólogo, a gente é dever, nem todos os psicólogos fazem, mas é um dever que a gente precisa estar em supervisão, que é quando a gente se junta com outros psicólogos, com uma psicóloga mais experiente, né, que às vezes alguns casos ficam mais difíceis para a gente. E aí é quando, nesse momento, a gente vai pedir auxílio, que às vezes toca em alguma questão que é nossa, e eu não posso... Não é nem autocrítica, mas assim, até de perceber que, poxa, esse ponto me tocou de um jeito que eu posso fazer uma intervenção que não é para o outro, é para mim. E eu não posso fazer isso. Nossa. Então, um outro psicólogo me auxilia a ver que, olha, isso daí... Que também é uma autocrítica, né? Assim, é uma autocrítica, eu acho. De ir percebendo, né? Que, olha, peraí, você pode fazer assim, assim. Isso aqui você leva para sua terapia, não é do seu paciente, é seu. Essa autopercepção constante.
né? E aí também faço terapia, faço supervisão, faço formação. Sim, claro. Né? Que, assim, a gente diz que o tripé é esse, né? A gente fazer terapia, que é o processo pessoal, o estudo e a supervisão, que é esse lugar que a gente vai ter com um psicólogo mais experiente, a gente poder compartilhar. Também a gente não compartilha todos os casos, porque seria impossível. Sim. Mas alguns casos a gente compartilha, né? Assim, são encontros mensais, às vezes tem supervisão que é quinzenal, semanal. A gente poder compartilhar alguns casos, né? Os que estão nos mobilizando mais, a gente está com alguma dificuldade, né? Então, é isso que me motiva a continuar. É isso. É literalmente aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Aquela amiga que dá conselho e no final ela mesma não segue os próprios conselhos que ela dá. Na verdade, a gente tem que buscar cada vez mais, né? Assim, ser a verdade, né? Assim, ser o que faz sentido para mim, né? Eu só posso ofertar o que faz sentido para mim, né? Senão fica meio que assim, um picote que a gente vê por aí, né? Assim, não vamos entrar nesse assunto. Não, essa coisa, aprenda a ganhar 50 mil, só que a pessoa não ganha. Então, assim, né? É verdade. Né? Qual então, foi a maior... Pode falar. Não, pode falar. Qual foi a maior mentira que já te falaram sobre a psicologia? Eu acho que a maior mentira que eu já falei é que só tem doido. Mas antigamente isso era uma máxima, né? Só vai no psicólogo, só faz terapia quem tem problema, quem é doido. maluco. Gente, Eu não vou dizer que você vai ficar rico porque ninguém nunca me disse isso. Fala. Eu tô dizendo, eu não vou dizer que a maior mentira foi você vai ficar rica, porque ninguém nunca me disse isso. Mas eu acho que a maior mentira foi essa, que só tem doido. Que só vai doido. E não é verdade. Claro que não. Se a gente faz, a gente não é Não, todo mundo é um pouquinho doido, né? Todo mundo... Dependendo da perspectiva... Se deixar o pensamento intrusivo tomar conta, todo mundo fica meio... Dependendo da leitura que se faz para todo mundo é doido, né? Mas dentro dessa leitura pejorativa, né? Não é todo mundo que é doido. Dá uma meia hora ali de liberdade para os pensamentos intrusivos, eu quero ver continuar com essa percepção. E como é que tu consegue, tirando a supervisão, como que tu consegue separar a pessoa física da psicóloga? Tendo uma rotina, isso é imprescindível para mim, ter uma rotina onde eu preciso de momentos sozinha, eu preciso de alguns momentos, de algum nível de autocuidado, que é o que garante, assim, né, poder me afastar um pouco de todas as demandas que eu lido, né, para poder me conectar comigo mesma. Eu sou eu, pessoa lidando só comigo, né? Então, eu preciso de uma rotina onde eu tenho um dia por semana, de um banho de 1 hora e meia, eu preciso ir na praia, no mar, pelo menos de 15 em 15 dias. Eu preciso de alguns momentos no meu dia, até assim, de ficar totalmente sozinha, trancada e poder sentir, assim, o meu espaço. Esse é o meu espaço, que não é de mais ninguém, né? Porque a gente acaba compartilhando a vida de muitas pessoas. E claro que com o passar do tempo a gente vai treinando isso, né? De que acabou o atendimento, fechou. Fechei a porta aqui, né? Eu preciso disso também. Se eu moro numa casa, eu tenho um lugar que é só o meu consultório, e o meu quarto é outro lugar, toda a casa é aqui, eu só atendo, né? Então, essas coisas me ajudam a ir separando, porque, querendo ou não, é uma profissão que demanda muito do meu pessoal. Muito. Por mais que a gente estude, existe método, né? Tudo que a gente faz é a partir de um referencial teórico. Mas quem está fazendo sou eu.
É a minha fala, é a minha voz, é o meu pensamento, é a minha presença, é a minha vida aqui. Então, eu preciso me resguardar. Então, eu encontro algumas formas, algumas maneiras, aí alguns tempos vai mudando, né? Às vezes eu estou num momento de ler muito, que é também a hora que eu me envolvo numa história totalmente diferente, né? Outros tempos eu estou escrevendo muito, e é isso. E ultimamente, tu tem alguma coisa que tenha lido ou assistido alguma série, alguma coisa assim? Não só no âmbito da psicologia, mas se tu quiser também trazer alguma referência da psicologia que tu indica a leitura, que tu gostou, que tu achou bacana. Eu acho que dentro desse tema que a gente tá conversando hoje, né? Eu acho que tem um livro que é legal. Ele é um pouquinho chatinho no começo, que é A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown. Uhum. Ele tem umas partes assim que fala muito de pesquisas, aí torna a leitura um pouquinho chata, mas traz muito disso que a gente está falando, né? Do se arriscar, né? Do perceber as vulnerabilidades, dar lugar às vulnerabilidades, né? E não escondê-las. Esse é um livro bem interessante. E para quem gosta, assim, desse tema de autoconhecimento, de bastidores, de psicologia, tem um livro que eu gosto muito, que chama Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Uhum. Esse você já leu? Não, tá na minha listinha da Amazon. Esse livro é muito, muito querido, assim, nossa, eu tenho um carinho muito especial por esse livro, que foi escrito por uma terapeuta e ela falando sobre alguns casos. Você vai acompanhando algumas histórias de alguns casos dela. E aí você vê, assim, como que ela é afetada, as reflexões que ela faz, como que aqueles casos atravessam a vida dela. É muito lindo. É muito tocante. Eu gosto muito desse livro. Pela carinha dá pra ver. Gosto muito. Então tá, foi isso. A gente agora encerra esse episódio. Muito bom, muito esclarecedor. Foi muito interessante a gente poder falar. Eu acho que realmente é uma coisa que falta, não só na internet, mas de ser discutido, debatido sobre essa questão da influência da saúde mental, né? Quando a gente... E como eu sempre digo, quando a gente não tá bem, nosso negócio também não vai estar bem. Então a gente precisa tá em contato para isso com terapia, com a gente mesmo. A gente precisa ter pontos de referência de outras pessoas que sejam mais palpáveis na nossa vida. A gente precisa ter pessoas com que a gente possa dividir da nossa área e que também entendam do empreendedorismo, porque nem todo mundo da nossa área vai entender do empreendedorismo, nem todo mundo vai entender da nossa área. E pessoas que estejam dispostas a nos auxiliar, né? A gente poder compartilhar com pessoas que estão dispostas a nos auxiliar. Exatamente. Tem que entender também quem é que vai vir só para te derrubar, porque tem, galera, tem essa gente, tem pessoas frustradas, vão estar ali só tentando te derrubar, te dizendo que não vai dar certo. Então, se juntar com pessoas, participar de grupos de networking é sensacional para construir território, ter ideias, diversificar, fazer amizades. As pessoas estão ali pelo mesmo motivo que tu, que é conexão, não é venda. Conexão. E uma coisa, Pri, sabe, que eu acho que é uma coisa que virou uma chavinha em mim, que é entender que tudo isso é investimento. Exato. Não é só um computador, um fone, uma webcam legal, uma roupa legal, né? Um computador legal, a sala que você vai atender, a sua loja, né? Mas tudo isso também é investimento. É o além do óbvio. É investimento na gente, que é eu que estou gerindo isso. Então, eu preciso encontrando formas e lugares de estar fortalecida para lidar com situações. Perfeito. Para lidar com os desafios que vão existir. Perfeito. Então, às vezes, até pensar assim, o que é mais urgente? Eu me fortalecer ou eu repaginar tudo? Ou eu investir muito dinheiro na parte física e ficar sem nada? Ficar com zero para
para fazer uma terapia, para fazer uma mentoria, uma consultoria, em cultura, uma imersão, um encontro, exatamente, um jantar, né, ficar sem lazer, né? Então, tudo isso também faz parte. Gente, não tem quem tenha repertório, não tem quem tenha criatividade, não tem quem fique bem só ficando dentro de casa, só trabalhando. A gente precisa de cultura, a gente precisa de cinema. A mesma sensação que a gente tem lendo um livro, a gente pode ter vendo um show de uma banda que a gente gosta e aquilo ali nos revigorar. A gente pode ser com as amigas para tomar um vinho, a gente pode ir num passeio com as crianças na praça, se aquilo ali for nos revigorar. É tudo uma questão de ponto de vista, de como a gente enxerga aquilo. Se a gente ficar, os cavalos, eu gosto de falar dos cavalos. Cavalo tem eu não sei o nome daquele treco, mas que só deixa ele olhar para frente. Ele não tem a percepção disso. Então, se ele só tá olhando para frente dele, ou ele tá enxergando a bunda de outro cavalo ou a bunda de outra coisa. Entendeu? Ele não consegue ver nada além daquilo. Ele não entende que tem um mundo aqui se ele não virar a cabeça. Às vezes, tudo que a gente precisa é virar a cabeça 30, assim, centímetrozinhos pro lado, sabe? Mudar o ângulo que tu tá vendo. Aquela história do ver o 6 e ver o 9, né? Botar a mesma coisa na frente de duas pessoas que não vai ser a mesma coisa, porque uma vai ser, vai ver o 6, outra vai ver o 9. É tudo uma questão de perspectiva, né? É simples. Então, na real não é simples, mas é o jeito que tu faz a coisa acontecer que vai dizer se ela vai ser simples ou não. Então, a forma como tu lida com aquilo. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é dar uma volta no supermercado. Sabe? Já muito me ocorreu. Eu tava estressada em casa, fui dar uma volta, fazer compras no supermercado, voltei outra pessoa. É tudo uma questão de a gente aliviar a cabeça, né? De conviver com outras pessoas. Um dos momentos que eu mais gosto da vida, assim, é estar em contato com a minha afilhada. Tem 6 anos. E ela me mostra as coisas questionadora, me mostra as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Eu fico, olha só isso, nunca tinha pensado por esse ângulo. É uma loucura, uma loucura. Então fica aqui a nossa dica mútua. Saiam do óbvio, façam coisas que agradem vocês. Come aquele brigadeiro na panela, tenta fazer o brigadeiro de uma forma diferente, para ver uma nova perspectiva, né? Pega um caminho diferente na rua. Não se bota em risco para isso, mas tenta pegar um caminho diferente na rua, fazer uma nova rota, né? Às vezes é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Investir na gente, nosso tempo, nossa qualidade de vida. Certo? Certo. Então, eu te agradeço. Obrigada por ter vindo, pela disponibilidade, pelo papo. Adorei. E para quem está ouvindo também, a gente espera vocês nos próximos episódios, né? Próximos meses aí. Agora, provavelmente os próximos vão ser só ano que vem. Então, a gente vai ficando por aqui. Beijos. Tchau, tchau. Beijos, agradeço. Nosso Instagram, Olab de Negócios.